Bem-vindo a mais uma sessão do podcast Em Conversa no ISEC Lisboa. Hoje temos connosco a professora Sandrina, coordenadora da Licenciatura em Educação Básica, e a professora Sara Leite, Sandrina Chefe, e a professora Sara Leite, coordenadora da pós-graduação Arte de Contar Histórias, ambas autoras publicadas em Literatura e Santo Juvenil. Nós hoje tínhamos aqui como desafio falarmos sobre a leitura dos mais jovens durante o confinamento e a importância nesta altura da pandemia. Antes que eu falar a palavra à doutora Sandrina Esteves, para dar início a esta conversa. Então, boa tarde. Olá, Sara, boa tarde. Acho que temos aqui um desafio para nós falarmos aqui um bocadinho disto que é a leitura e da importância da leitura e também de como é que está a leitura a ser vivida nestes tempos que correm. Tinha aqui umas questões para ti, não sei se estás preparada para responder a elas. Vamos a isso. Sim? Então vamos lá. Sim. Nós sabemos que ler faz bem, verdade? Isso Sim. acho que é um ponto assente. Mas será que é mesmo verdade ler faz mesmo bem? E bem aqui? Este bem será aqui? Ora bem, o mais evidente será a competência linguística, não é? Nós quanto mais lermos, mais vocabulário adquirimos, mais conhecimento ganhamos a nível da própria forma de estruturar as frases, portanto vamos tornar-nos mais competentes e agora falando dos jovens e das crianças, sem dúvida mais competentes tanto na expressão como na compreensão, não é? A nossa capacidade de interpretação e a nossa capacidade para nos expressarmos vai melhorar grandemente. Isso é algo que está mais do que comprovado a nível de estudos científicos. E achas que é só mesmo em termos de desempenho escolar ou mesmo de competência linguística que vai haver aqui esta relação com a leitura ou o ler faz bem ou outras coisas? Sim, eu acho que sim, sobretudo no caso da ficção, não é? Quando nós lemos histórias, quando lemos romances, contos, poesia também, peças de teatro, enfim, toda a leitura que nós façamos, sobretudo mesmo leitura de ficção, eu penso que também é muito benéfica em termos emocionais, em termos pessoais, porque no fundo em quase toda essa literatura que existem vários géneros, vários formatos, existem conflitos, existem problemas, existem soluções, existem pessoas que passam por situações complicadas, difíceis, portanto através da identificação nós podemos recolher muita coisa que nos vai ajudar nos nossos próprios percursos de vida e, portanto, eu diria que ler ajuda a crescer, não só às crianças e aos jovens, mas também aos adultos, não é? Nós, pela vida fora, também continuamos a sentir que a leitura nos ajuda em muita coisa. E, portanto, então, e como é que nós conseguimos depois, sabendo disso, conjugar aqui com este ler por gosto e o ler por obrigação? Temos de fazer normalmente as duas coisas quando estamos a fazer o nosso percurso escolar, não é? A nível de ensino obrigatório e depois eventualmente também na faculdade, vamos tendo sempre que ler, a nível profissional também, mas eu diria que as leituras por obrigação não são tão benéficas nesse sentido de que eu falava há pouco. Portanto, podem dar-nos muito conhecimento quando nós lemos para procurar informação, não é? Por exemplo, fazer pesquisas, mas a nível pessoal, a nível de ganhos emocionais, a nível mesmo se calhar até de aquisição de competências linguísticas, eu diria que ler por gosto é mais eficaz e não é algo que seja a minha opinião, também há estudos sobre isso, no sentido em que quando se lê com motivação, com entusiasmo, a pessoa está mais implicada naquilo que lê, não é? Está mais empenhada e, portanto, as aprendizagens que fizer, não só a nível de informação, mas também a nível de outros aspectos, vão ser mais duradouras, mais eficazes, mais significativas. A motivação é mesmo muito importante. E tu achas que o suporte tem aqui implicações? Ou seja, ler um livro é diferente de ler em suporte digital, por exemplo? Sim. Eu li alguns resultados de investigações que têm sido feitas em anos recentes e de facto está também comprovado que nós fazemos uma leitura mais superficial quando lemos nos ecrãs. Portanto, temos tendência, crianças, adultos, jovens, não importa muito a idade, temos tendência para ler de forma mais rápida, mais superficial, só para ir buscar aquilo que precisamos e passar à frente. E quando lemos em papel, de facto, concentramos-nos mais, fazemos uma leitura mais aprofundada.
E isso significa que é importante ler livros, sobretudo, não é? Mesmo quando temos o mesmo texto disponível no nos dois ecrã suportes. e no livro físico, vale mais a pena ler no livro físico. Ok, eu há pouco perguntava-te aquela situação de o ler por gosto e o ler por obrigação, e falaste muito nessa ideia do ler por obrigação enquanto a necessidade que temos no nosso percurso escolar. Mas nós também sabemos que há crianças que não têm mesmo gosto pela leitura, pelo ler, por elas próprias, e há outras que, por elas próprias, têm vontade de ler aquilo que lhes dão para ler como obrigação, mas depois também tudo o resto. Tu achas que há uma apetência por parte de algumas crianças e de jovens relativamente a outros e que isso tem alguma ligação do ponto de vista genético? Não sei se isso vem no nosso ADN gostarmos de ler. Sim, penso que a investigação também aponta nesse sentido, para o facto de haver uma componente, digamos, ou uma parte que é hereditária no gosto pela leitura, no interesse pela leitura, na apetência, como disseste. E isso, se calhar, até ajuda a perceber porque é que, por exemplo, independentemente do ambiente familiar ou do acesso que as crianças tenham aos livros, umas utilizam-nos, não é? Pegam neles, folheiam-nos, leem com interesse e outras não. Portanto, crianças que têm essa apetência podem não deixar de ter interesse pelos livros e de os procurar, mesmo que não seja tão fácil para elas o acesso. E para outras pode ser fácil, mas elas não lhes dão essa importância, não se interessam por eles, por não terem esse gene, esse bichinho da leitura, como se costuma dizer. E o tempo. Nós sabemos que, e não vamos agora já entrar nestas questões dos tempos que vivemos, mas o tempo de forma geral, nós sabemos que cada vez mais, e da parte das crianças e dos jovens, ele está ocupado com múltiplas tarefas, seja escolares, seja extracurriculares. E o tempo à leitura, onde é que ele aparece? Pois, por acaso, eu penso que entrando agora precisamente na questão do confinamento, do recolhimento, nós deveríamos aproveitar precisamente para ler mais. Porque, por exemplo, em relação às atividades extracurriculares, há muita coisa que as crianças agora não podem fazer e não podendo fazer, se calhar podiam aproveitar para se dedicar mais à leitura, porque o tempo é um fator muito importante para nós também começarmos a ler cada vez melhor, não é? Quanto mais tempo tivermos para amadurecer as nossas competências e melhorá-las, melhores leitores seremos, não é? Os bons leitores levam tempo a formar-se e o tempo, nesse sentido, é mesmo muito importante. Por outro lado, também, se nós tivermos mais tempo, temos mais hipótese de experimentarmos leituras de tipos diferentes, não é? Diferentes tipos de géneros, diferentes obras, diferentes estilos, diferentes autores, diferentes coleções, porque isso também leva tempo, não é? E a diversidade é muito importante. Mas, por exemplo, nós temos assistido, sobretudo nos meios de comunicação social, agora a sair, por exemplo, quando foi este tempo de confinamento, na primeira fase e agora, pessoas que se dedicaram à culinária, pessoas que se dedicaram a tarefas de bricolagem, pessoas de costura, tricô, mas eu não vi grande publicidade a pessoas que se dedicaram à leitura. Porquê é que tu achas que isso pode acontecer? Porquê é que nós vemos aqui este aparecer de gostos por áreas diferentes daquelas que são as áreas das pessoas em que trabalham e em que se movem, mas parece que a leitura continua a não aparecer aqui assim. Talvez também porque a leitura é um ato muito solitário, não é? E nesse sentido, se calhar não se nota, mas isso não significa que as pessoas não leiam. Eu acho que pode acontecer que haja pessoas a ler mais, mas não seja notório a nível social, não é? Nas redes sociais, por exemplo, eu até tenho visto pessoas partilharem sugestões de leitura, por acaso, mas pode não se notar, porque não é qualquer coisa que seja muito fácil de partilhar, não é? A pessoa pode publicar a capa do livro, por exemplo, e dizer estou a ler, gosto muito, mas é mais difícil falar sobre o livro. Portanto, eu acho que a leitura, de facto, é um ato privado e nesse sentido também nos ajuda, não é? Porque nós às vezes podemos ter dificuldade em falar sobre certos problemas, certos assuntos, inquietações que tenhamos
e um livro que estamos a ler pode nos ajudar, não é? Os livros muitas vezes são os nossos confidentes, são os nossos amigos que nos ajudam, mas é tudo do foro privado, nós não partilhamos isso, não é? Mas achas que é importante também o lado social aqui da leitura e esta importância ao mesmo tempo da partilha? Dizias há pouco que tens visto aqui a questão de algumas partilhas, de sugestões de leitura, etc. Acreditas que isso também possa ser um caminho, ou um possível caminho, tal e qual como os clubes de leitura e tudo mais, para chamar mais leitores de várias idades ao livro, digamos assim? Sim, a partilha é muito importante e aliás há muitos jovens, por exemplo, que começaram a ler incentivados ou aconselhados pelos seus pares, por colegas, por amigos que lhes ofereceram livros, e se não fosse isso, se calhar não teriam descoberto o gosto pela leitura. Sim, mesmo nas redes sociais, até por os próprios influenciadores que vão falando de leitura e que de certa forma podem canalizar os jovens também para essa atividade, sobretudo aqueles que já têm acesso também às redes sociais. E depois há aqui uma coisa que também é muito interessante, e enquanto escritora de livros para a infância e juventude, eu tenho descoberto, e que é extremamente interessante e gratificante e enriquecedor, que é a possibilidade, através dos meios tecnológicos digitais, de contactar os autores. É muito interessante, porque os leitores podem muito facilmente descobrir os autores através das redes sociais, contactá-los, fazer-lhes perguntas, conversar com eles. Por exemplo, há muitas leitoras que me fazem sugestões de temas. Eu própria às vezes lanço nas Era redes isso que sociais. eu te ia perguntar, que tipo de questões é que eles Exatamente. colocavam enquanto autora? Sim. Sim, por exemplo, quando é uma coleção, querem saber o que é que vai acontecer a seguir, ou se alguém vai ter determinado percurso. E sugerem-te assuntos? Os teus leitores sugerem-te assuntos? Às vezes sim, quase acidentalmente. Por exemplo, se eu estiver a falar, se eu fizer uma publicação sobre qualquer coisa que esteja relacionada, por exemplo, com um problema, uma questão com que se debatem alguns jovens, há quem sugira isso, mas normalmente é ao contrário, sou eu que pergunto à comunidade de leitores se acham que este ou aquele tema seria interessante, e depois aí tenho muitas respostas. Isso é muito giro, essa interação, essa dinâmica com os leitores é algo que também eu aconselho a que as pessoas aproveitem, os jovens contactem os escritores, porque isso pode acontecer a partir de casa, já não é preciso ficar na escola, por exemplo, à espera. Que os professores convidem os autores, não tem de ser num ambiente formal. Pode ser. Sara, passaste com distinção aqui neste meu lado do desafio. Acho que agora vou ver se consigo estar à altura das tuas respostas. Pode ser? Muito bem, então agora eu tenho aqui algumas perguntas para ti. Ora bem, em relação a esta questão de aproveitar o confinamento para ler mais e ler melhor, que conselhos, que sugestões é que tu darias, se conseguires, porque eu sei que não é fácil, aos pais que têm crianças e jovens que não gostam muito de ler? Eu tenho uma opinião muito vincada sobre esse assunto, Sara. Não sei se poderá corresponder na totalidade àquilo que seja a verdade, mas o que eu acho é que o melhor conselho que eu posso dar aos pais é lerem, porque se os filhos virem os pais ler, por muito que não gostem de ler, hão de se sentir tentados, seja a experimentar, seja a imitá-los. Porque nós sabemos que muito desta relação familiar, pais-filhos, passa pela imitação. E se é verdade que, por exemplo, um pai que lê o jornal A Bola, facilmente, se tiver um filho que gosta de futebol, vai querer ler as notícias sobre os jogadores, etc., tenho a certeza que isso acontecerá com os livros. Agora, claro, se os pais dizem aos filhos para eles irem ler, e depois eles estão nos telemóveis, ou estão a ver televisão, ou estão a ouvir música, ou a fazer outra tarefa qualquer, e os filhos nunca veem os pais ler, pois aqueles que gostam, se calhar, poderão continuar a gostar ou diminuir o seu gosto, mas seguramente que aqueles que não gostam, não vejo forma de começarem a gostar se não virem aqui algum tipo de incentivo em igual pé de situação, ou seja, verem o gosto pelo lado de verem os pais ler. Mas lá está, como é uma atividade privada, silenciosa e solitária, se calhar às vezes é difícil a criança perceber o que é que os pais estão a retirar daquela atividade. Isso é verdade, mas se os pais se habituarem a conversar sobre aquilo que estão a ler, porque, por exemplo, um filho vê um pai a ler
e o filho até quer ir fazer outra coisa qualquer e pergunta ao pai ou à mãe, então mas podemos ir fazer isto? E se o pai ou a mãe dissesse, podemos, mas agora deixa-me só acabar este capítulo que está muito interessante e eu quero mesmo saber o que vai acontecer. Criar neles este gosto sem ao mesmo tempo ter que explicar tudo, porque eu acho que às vezes o problema passa também por nós queremos explicar tudo e depois é muita informação. Eu acho que às vezes devemos deixar aqui um bocadinho o suspense para que efetivamente depois surja também esse interesse por ler. E eu aí posso recordar a minha experiência também de infância, de adolescência, quando o meu pai me dizia que havia livros que não eram ainda para eu ler, porque não tinha idade para eles. E eu só pensava era ter idade para ir ler. E depois quando os comecei a ler, muitos deles não os percebia. Mas só o poder ler, aquilo já satisfazia em parte essa vontade de ir ver o que é que estava a acontecer. Mas isso porque eu tinha uma experiência de ver fazer. E acho que isso é o melhor conselho que eu posso dar aos pais que querem ou que têm vontade e que sabem da importância da leitura e que querem que os filhos leiam. É dar o exemplo. E se calhar também lerem livros não só para adultos, não é? Exato. Que se falarem sobre eles talvez não tenham assim tanto para partilhar que seja interessante para a criança ou para o jovem, certo. Mas lerem também livros para crianças, porque esses livros também são interessantíssimos para os adultos, não é? Sim. E isso é a chamada leitura dos afetos. Tem que haver uma leitura dos afetos que agarra os pais aos filhos. Eu posso partilhar que no outro dia estava a ler um livro do António Mota e o meu filho disse, mãe, estás a ler isso é para o 6º ano? Porquê que tu estás a ler isso se isso é do 6º ano? E eu disse-lhe, Luca, mas eu não estou a ler por ser do 6º ano, eu estou a ler porque é um livro do António Mota, eu gosto muito do António Mota e ainda não tinha lido este livro e queria lê-lo. E ele ficou ali, e ele gosta de ler, ou seja, nem é por aí o não ter vontade, mas aquilo fez-lhe, porque ele achava que se calhar já não era um livro para a idade dele. Por isso que tu estás a dizer dos pais poderem também partilhar leituras que não são leituras de adultos, mas que também são leituras de crianças, de jovens, e podemos ir ao livro infantil com as crianças mais novas. Isso faz todo o sentido, porque a leitura, então se for uma leitura partilhada, que não tem que ser obrigatoriamente em voz alta, poderá ser para crianças mais novas, em que os pais, ou se estiverem no início da escolaridade, os pais vão lendo com os filhos, porque a leitura a várias vozes acaba por ter ali também um modelo de suporte, não é? Os pais vão lendo em voz alta, os filhos acompanham e a determinada altura acham que já sabem ler muito bem, mesmo que tenham começado há pouco tempo a ler. Porquê? Porque vão ouvindo o modelo, vão repetindo, vão lendo a par. Isto faz muito sentido, esta leitura dos afetos, porque é essa leitura que depois vai criar aqui a vontade de continuar a ler, sim, já de um modo mais privado, de um modo mais individual e a respeitar depois cada interesse próprio da criança, do jovem, mas nesse sentido de depois de cada um já procurar o seu caminho de leitura. Mas no início acho que sim, que os pais têm este papel crucial de participantes ativos nesta leitura de afetos. Exato. Mas o que não significa, diria eu, não sei qual é a tua opinião, que as crianças que ainda nem sequer sabem ler, não é? Pré-leitoras, não possam ser deixadas sozinhas com os livros, ou seja, completamente. Não tem de ser sempre eu digo claramente que nós muitas vezes temos aquela ideia nos quartos das crianças. Há um espaço da leitura e eu acho que nesse aspecto o Plano Nacional de Leitura veio ajudar imenso as famílias nesta questão da importância da leitura, do chamar a atenção para a importância da leitura, das atividades de promoção da leitura, da disponibilização do livro em mais espaços que não apenas a biblioteca ou as livrarias, o que de certa forma abriu as portas da leitura de forma mais social, digamos assim. Mas eu acho que os pais com os primeiros filhos têm muito aquela ideia, sabendo da importância da leitura, de criar um espacinho no quarto das crianças, onde elas colocam os seus livros, não interessa se é uma prateleira, se é uma caixinha para arrumar os livros, e eu costumo dizer que os livros não cabem apenas nos quartos. Eu costumo dizer que os livros, inclusivamente, devem ter um lugar muito presente na casa de banho e na cozinha. Porquê? Porque nós circulamos pelos espaços e sim, é importante que os livros possam fazer parte da decoração, seja ela do quarto, seja ela da sala, da cozinha, inclusivamente uma cesta com livros que não têm que ser só de culinária, mas que poderão ser também de culinária. Isto porque falávamos há pouco das questões do livro, ficção ou não ficção, por exemplo.
é importante que as crianças lidem com diferentes tipos de leitura e não apenas leitura de histórias, e isso exatamente pode passar por haver espaços de leitura vários, que não têm que ser apenas o do quarto ou da sala. A par disso, por exemplo, na sala nós temos muito aquela ideia que se calhar na sala estão os livros mais dos adultos, etc. Eu costumo dizer que a sala tem que ter um espaço, sendo um espaço de convívio também, tem que ter a presença dos livros de todos. Eu recordo, na minha altura, e em minha casa atualmente é assim que funciona, eu tenho uma estante daquelas de parede enormes de correr, e os livros de baixo, que estão ao acesso da mão, estão ao acesso da mão dos meus filhos desde que eles nasceram. E nunca foi necessário dizer não é para mexer, pelo contrário, eles podiam, mesmo sem ler, como dizias, enquanto pré-leitores, tinham acesso ao livro para manusear, saber virar a folha, começar a perceber que havia livros que tinham mais imagens do que palavras. Quando começaram no início a dizerem que não queriam aquele porque aquele não tinha imagens ou não tinha desenhos, então queriam só aqueles que eles tinham, e depois começaram a despertar o gosto exatamente por os outros que tinham menos imagens e que tinham mais texto. Mas acho que tem que haver essa exploração também livre por parte da criança, mesmo quando ainda não sabe ler, porque tem que haver ali um reconhecimento do objeto do livro e de um espaço para a familiaridade com o livro, ainda que ele possa ser pré-leitor e não saiba ler ainda. Exatamente, exato. Portanto, o poder manusear, o poder desarrumar, Completamente. o próprio livro circular pela casa, andar por vários lados, estar aberto, não estar necessariamente sempre arrumado no seu canto. Ora bem. Então, e agora voltando àquela questão de filhos que não querem ler, não gostam de ler, e por mais que vejam os pais a lerem, nada os convence. O que é que tu achas da questão dos prémios, dos incentivos e recompensas? Olha, eu costumo dizer, eu não sei que se calhar a psicologia não explicará isto de outra forma, ou terá outro fundamento para a tua resposta. Eu vou-te dizer aquilo que eu acho, a minha opinião. Eu acho, e falo por mim, trabalho por objetivos. Ou seja, eu tenho qualquer coisa para fazer, dá-me vontade de fazê-lo porque eu sei que aquilo de alguma forma vai contribuir para algo. Eu não estou a falar obrigatoriamente de questões financeiras, pode ser por questões pessoais, porque aquilo me vai satisfazer e eu vou ficar de bem comigo por tê-lo feito, mas trabalho por objetivos, não faço as coisas por fazer. Elas têm sempre um fundamento. No caso da leitura, com as crianças e os jovens que não gostam de ler, eu acho que nós primeiro podemos percorrer um caminho numa tentativa de descobrir um tema, um assunto que os interesse e tentar conduzi-los a irem à procura da leitura, porque efetivamente lhes vai dar mais conhecimento a esse propósito. Por exemplo, uma criança que não gosta de ler, mas que gosta imenso de ténis ou que gosta imenso de basquete, eu posso tentar arranjar, encontrar uma coleção, ou encontrar uma enciclopédia, ou encontrar uma biografia sobre um grande jogador de basquete, para que, de certa forma, haja ali uma tentativa de interesse. Mas ainda assim, posso correr o risco de nem assim a criança ou o jovem ter vontade de ler. E sim, eu não vejo mal na questão do incentivo e da recompensa, se realmente depois no final eu vir que a criança até ganhou aquela motivação pela leitura e até ganhou algum interesse para começar a experimentar. Se me perguntares que tipo de incentivo, pois isso terá que ser de cada criança, porque nós sabemos que para uma criança pode haver incentivos como poderem jogar mais meia hora por dia na PS ou no tablet, porque só podem fazê-lo meia hora por dia, e então se lerem, imagina 5 ou 10 páginas, os pais vão deixá-la estar a jogar mais meia hora, pois se calhar para alguns funcionará, se calhar para outros funcionará poderem ir ver um filme ao cinema que queriam muito, ou ver um filme que queriam muito e os pais, como tinham os trabalhos da escola, etc., não estavam a deixar fazer essa atividade. Eu acho que depois o tipo de incentivo, o tipo de recompensa, acho que pode ser uma coisa acordada, e aí não há receitas, porque cada caso será um caso. Lá está, se eu trabalho por um objetivo, o meu objetivo há de ser diferente de outras pessoas, ou seja, os objetivos não são iguais. Mas eu não vejo mal. Não vejo mal mas a minha pergunta nem era tanto no sentido
que tipo de recompensa ou que tipo de incentivo, mas mais se isso resultaria, não é? Porque até no final, imagina, uma criança diz a um jovem, já li, agora quero a minha recompensa, agora quero ir jogar PlayStation. Certo. Mas nós não temos maneira de garantir que essa leitura foi eficaz ou que foi feita de uma forma... Exato, eu percebi o que tu estás a dizer. O importante da leitura, os ganhos, os benefícios, têm muito a ver com aquilo do gosto, da vontade, da motivação. Eu acho que ler por obrigação provavelmente não resulta tão bem, não é? Há uma decifração das palavras na página, mas não há uma interiorização. Por isso é que eu acho que a importância do diálogo é que é extrema, porque se um pai ou uma mãe exigir que o filho leia aquelas 5 ou 10 páginas por dia de forma recreativa, para ele ganhar o gosto ou a motivação pela leitura, e a seguir lhe for fazer 2 ou 3 perguntas por escrito para ele responder, para ter noção se aquilo fez ou não efeito, ou se a leitura foi ou não bem conseguida, pois isso desvirtua qualquer tentativa de motivação. Mas eu acho que uma conversa informal sobre essa leitura, se gostou, se não gostou, se no dia a seguir vai querer ler o mesmo livro ou se quer experimentar o outro, e se não gostou foi do quê? Foi da forma como o livro estava escrito? Foi o assunto? Foi porque tinha muitas palavras e preferia algo como uma banda desenhada? Eu acho que devagar ir tentando esse diálogo pode abrir, claro, não garante uma leitura efetiva e bem conseguida e com o propósito da leitura que nós, se calhar, depois queremos a longo prazo, mas se calhar a curto prazo pode ser um caminho para irmos construindo leitura. Permite fazer o tal caminho para chegar à não leitura ser autónoma. exatamente, e não ser esta situação de avaliar a leitura que foi feita. Sim. Porque isso sim vai desvirtuar, é o que dizias há pouco tu, quando falavas da questão da leitura por obrigação. Sim. Porque muitas vezes o problema da leitura por obrigação não é a criança ou o jovem ter que ler aquele livro, porque isso muitas vezes ele não se importa. O problema é depois às vezes os guiões de leitura que ele tem que responder a propósito dessa obra. Ou seja, ele até tinha vontade de ler, porque até lhe parecia interessante, mas só de imaginar que no fim de ler o livro vai ter que responder 20 questões sobre a obra, pois isso... Mas às vezes resulta, que é muito engraçado, porque eu estou-me a lembrar de um caso, um livro da Camila, parece-me que é um livro da Camila, que é um livro que tem várias histórias e depois, no fim de cada história, tem um conjunto de perguntas. Para essa idade de crianças no pré-escolar, aquilo até resulta bastante bem, porque é uma espécie de jogo, é uma brincadeira. Mas porque é para fazer oralmente, Sim, em jeito de jogo, de conversa, de diálogo. Porque quando a criança ouve a história já sabe que depois no fim vai ter algumas perguntas para ver se estava com em atenção. jeito de desafio. É um desafio, exatamente. Isso mas lá está, resulta porque é muito em bem. jeito de desafio, de conversa, Sim. de oral. E não a questão da escrita. Tem que fazer eu resumos. eu continuo a dizer, e às vezes colocam-me essa questão, sobretudo em contexto formativo ou em contexto de formação inicial, como nós temos dos nossos alunos, o porquê dos miúdos, até determinada altura, até gostarem de ler ou de ouvir histórias, e depois parece que ali no segundo ciclo, quinto e sexto ano, de repente, deixam de gostar. Eles não deixam de gostar de ler. Eles começam a aborrecer-se com o trabalho que decorre da leitura obrigatória que vão ter que fazer. Ou seja, eu costumo dizer muitas vezes, o problema não é a leitura obrigatória, é o trabalho que se exige a partir dessa leitura obrigatória. E nem a propósito, porque agora no seguimento disto estou aqui a lembrar-me que assim como me perguntam porque é que as crianças parece que a partir de determinada altura deixam de ler, porque é que muitas vezes isso acontece, também me perguntam uma outra coisa muito curiosa, que é, então e a partir de que idade é que elas devem começar a ler? Pois, eu acho que elas devem começar a ler ainda dentro das barrigas das mães. Pois. E quando nascem, desde um primeiro momento. E, por exemplo, nós temos muita ideia, ou eu se calhar, antes de começar a investigar um bocadinho mais sobre este assunto, achava que os livros com muitas imagens e com focos de interesse do ponto de vista de cor, de brilho, era muito interessante para bebés pequenos, porque chamava a atenção, e descobri, há algum tempo atrás, que é exatamente o contrário, porque os bebés, do ponto de vista da visão, no início, o que se destaca é o preto e o branco, por isso os livros devem ter estes contrastes, como o branco e o preto, eventualmente o vermelho, e se formos ver, há muito poucas coleções efetivamente vocacionadas para bebés. Mas há livros para bebés, e para bebés desde o início, desde que nascem, porque a leitura deve ser uma constante.
primeiro na voz dos pais, na voz dos afetos, para depois poder continuar pela voz deles próprios, aí sim já com outras características, com uma escolha mais seletiva, e sim, os livros devem ser oferecidos como prenda de anos, devem constar de listas de prendas de anos e listas do Natal ou de outras datas comemorativas, seja o Dia da Criança, seja a Páscoa, e sim. Mas aí nós sabemos que depois também tem muito a ver com o poder económico e de cada um, que é mesmo assim, com a disponibilidade financeira. Mas eu costumo dizer que se nós, quando vamos fazer as nossas compras do mês ou da semana, não interessa, isso depois depende de cada família, se temos sempre uma verba destinada para coisas mais que não são bens essenciais, digamos assim, embora eu acho que a leitura seja um bem essencial, mas ainda assim temos ali uma verba para poder despender em coisas que nos interessem. Eu acho que a leitura, e agora que a leitura está também nos hipermercados, acho que assim como vamos ao corredor dos cereais e vamos ao corredor dos detergentes, eu acho que um primeiro corredor que deve ser visitado é o dos livros. E aí, nesse aspecto, tenho muita sorte que os meus filhos, o primeiro sítio onde vão quando entram num hipermercado, agora podem dizer assim, mas é porque é logo o primeiro. Pois é, mas logo assim está o dos brinquedos, e eles vão primeiro ao dos livros e não ao dos brinquedos, e estando lado a lado, seria muito mais fácil irem primeiro ao dos brinquedos e depois ao dos livros. Eu acho que sim, que a visita mesmo nos hipermercados ao corredor dos livros devia ser uma obrigação, mesmo que não fosse para adquirir nenhum. Mas a escolha é muito vasta, não é? A oferta é enorme. Sim, e nesse sentido, tu dirias que o Plano Nacional de Leitura é uma boa ajuda para os pais, para os adultos que querem comprar livros para as crianças e não sabem bem o quê? Eu acho que sim, já tinha dito há pouco que desde que nós passámos a ter um Plano Nacional de Leitura em Portugal, nós começámos a ver do lado das famílias uma preocupação maior com a leitura, sobretudo com o momento da leitura, que também é uma coisa muito curiosa. Os pais, sobretudo de crianças pequeninas, colocaram a ideia de antes de deitar, antes de dormir, tem que ler uma história. E isso foi um marco muito importante, porque nós não tínhamos propriamente essas rotinas, ou pelo menos de forma generalizada. E eu acho que agora, se fôssemos fazer um inquérito a famílias com crianças ali até aos 5 anos, eu acho que teríamos uma taxa muito significativa de famílias que fazem uma leitura antes do deitar. E sim, muitas vezes os pais questionam, então e quais são os livros indicados? Aí sim, o Plano Nacional de Leitura dá alguma ajuda, tem listas recomendadas, seja para pré-leitores, seja para depois leitores autónomos, para trabalhar em sala de aula com os professores, etc. Há uma lista para as várias idades. Acessível na internet. Os pais podem consultar. E que sim, que é um conjunto de livros que à partida passou por uma análise de especialistas no sentido de perceber se funciona ou não para aquela faixa etária, mas sim, também há um conjunto significativo de livros que, não estando nas listas do Plano Nacional de Leitura, são igualmente válidos e fazem todo o sentido serem lidos pelos pais e pelas crianças. E eu costumo dizer muitas vezes que se calhar aqueles livros que os pais liam ou que lhes liam quando eles eram novos, se calhar não fazem parte, muitos deles, das atuais listagens do Plano Nacional de Leitura. E ainda assim eu desconheço uma criança que não gosta ou que não fique curiosa com um livro dos 5, por exemplo, quando descobre lá na biblioteca e os pais lhe dizem que leram aquele livro quando tinham a idade deles. E quem diz o livro dos 5 diz, por exemplo, aquelas histórias da Formiguinha, aqueles livros muito pequeninos que eram as histórias da coleção Formiguinha e que tinham aqueles contos tradicionais. Desconheço uma criança que não tenha vontade de ler um livro que sabe que os pais leram quando tinham a idade dela. E lá está muitos deles, não estou a dizer que alguns não possam surgir, mas muitos deles não estão na lista do Plano Nacional de Leitura. E acho que também não há mal nenhum em irmos um bocadinho pela nossa intuição. E se o livro nos parecer interessante a nós ou aos miúdos, eu parto do princípio que também, se ele estiver à venda, que é porque reúne os requisitos mínimos para lá estar. E sim, se calhar um bocadinho mais à frente, quando a criança já tem uma iniciativa mais própria de ler por ela, aí sim eu costumo dizer que também faz sentido procurarmos aqui autores, e no caso do português, autores de referência a nível da língua portuguesa, até porque nós sabemos que contar histórias é diferente de ler histórias. A estrutura sintática dos livros é totalmente diferente daquela que nós utilizamos na oralidade.
Ou seja, é importante depois também ter acesso a obras de rigor e de qualidade do ponto de vista da escrita. Muito bem, então acho que também passaste no teste com distinção. Tive boa Sandrina, nota muito também, obrigada. sim. E qualquer dia encontramos para mais uma conversa sobre É quando nos leitura. quiserem convidar, Sara. Estaremos cá. Então, até a próxima. Obrigada. Adeus.